Bem, agora a gente vai começar a última aula do curso. A gente vai falar sobre o capítulo 20, né? A gente vai falar sobre entropia e a segunda lei da termodinâmica. E com isso a gente encerra a terceira unidade, encerra toda essa parte de termodinâmica e encerra o curso de uma vez. Tudo que a gente viu até agora, né, na física, tanto mecânica clássica como até onde a gente viu em ondas de termodinâmica, não nos mostrou um sentido para o acontecimento das coisas. Não nos mostrou uma espécie de seta do tempo, como essas coisas poderiam acontecer. Até esse ponto, não há nenhuma lei na física que, até esse ponto do curso, né, a gente não apresentou nenhuma lei da física que nos diga que esse rapaz aqui, ó, não poderia subir a escada dessa forma. Ou que esse sorvete derretido não poderia voltar a se congelar. A gente não mostrou ainda nada nesse sentido. Mas nesse capítulo a gente vai mostrar o porquê que isso não pode acontecer. Porquê que isso é estranho para a gente. Certo? Nesse capítulo também a gente vai falar sobre motores. Né? A gente vai mostrar que esse tipo de coisa, né? Esse tipo de relação de seta do tempo, né? De sentido preferencial para as coisas acontecerem, tem total relação com a criação de motores ou a criação de refrigeradores, como está aqui embaixo. Certo? A gente vai falar um pouco sobre processos irreversíveis e sobre uma propriedade chamada entropia. Você já pegou uma xícara de café, né, quente, né, colocou a mão nessa xícara, né, pegou a sua xícara de café, botou a sua mão na xícara, mas você sabe quando você faz isso, a sua mão vai ficar quente, né, porque o café está bem quente e tal. Quando você coloca a mão, sua mão está mais fria do que a xícara de café, então o calor vai sendo transmitido do café para a sua mão. Né? Aí vai ocorrer essa transferência de energia, né, transferência de calor, e sua mão vai ficar mais quente e, consequentemente, o café vai ficando um pouco mais frio. Mas e se você fizesse isso e a sua mão ficasse mais fria e o café ficasse mais quente? Bem, não é isso que naturalmente acontece, né? Não, eu não vou botar a mão numa xícara, não vou eu transferir o meu calor para o café ficar mais quente, enquanto minha mão vai ficar mais fria. Isso não é o que naturalmente ocorre. Porque isso não iria violar a primeira lei da termodinâmica. Isso não iria violar a lei de conservação da energia. A conservação da energia aí não, a lei de conservação da energia não seria alterada em momento algum. Mas isso é tão estranho, né, que deve existir alguma coisa que deve impedir isso. E existe. Nesse capítulo a gente vai ver sobre segunda lei da termodinâmica, que é ela que impede, e a gente vai ver sobre entropia e entender por que a segunda lei da termodinâmica impede. Analisar essa imagem aqui, essas bolinhas rosas e azuis, estão vendo que elas começam bem organizadas, aí à medida que o tempo vai passando, elas começam a se desorganizar. Certo? Só que, naturalmente, essas bolinhas não conseguem voltar para o seu estado inicial. Elas não conseguem voltar e ficar organizadas no seu quadradinho. A imagem está voltando automático porque é um GIF animado aí, só mostra alguns segundos. Mas à medida que o tempo passasse, essas partículas iam ficar se misturando e não iam voltar para o seu estado natural. Analisar essas duas imagens aqui com o carro. Essas duas imagens são de um filme que vai ser lançado agora. Agora não tem como saber por causa da pandemia, né? Mas a previsão é final do ano, talvez o próximo, se a pandemia deixar, que o nome é Tenet. Se você reparar, tanto lendo de frente para trás ou de trás para frente, dá no mesmo sentido. Veja a imagem desse carro aqui. Ó. Esse carro capota, você consegue ver ele se amassar. Mas já pensou isso aqui? Ó? O carro todo amassado, capota e ele se ajeita?
Estranho, né? Isso não tem como ocorrer. Né? Mas só que isso aqui não viola a primeira lei da termodinâmica. Não viola a lei de conservação de energia. Ela vai violar a questão da segunda lei da termodinâmica e vai esbarrar em um negócio chamado o conceito de entropia. A entropia ela está relacionada com a desordem de um sistema. Né? Se eu tenho um determinado sistema fechado, como esse aqui, as variações de energia nesse sistema fechado não estabelecem a direção do processo ser reversível, certo? Eu não vou ter a irreversibilidade dessas bolinhas aqui voltarem para o seu estado natural não tem nada a ver com a energia do meu sistema. A questão da energia do meu sistema, ou melhor, a questão da irreversibilidade do meu sistema vai a ver com a questão da entropia, que é a desordem no meu sistema. Todos os processos irreversíveis em um sistema fechado são acompanhados por um aumento na entropia. Esse aumento na entropia é o aumento da desordem. É algo que impede que o meu sistema volte ao normal. Por isso que esse carro aqui, se capotando e ficando normal novamente, é estranho. Por quê? Porque isso aqui, ó, esse carro todo amassado capotando e voltando a ficar normal, significaria uma redução da entropia, uma redução da entropia. E isso é muito estranho, porque é a desordem se organizando sem que nada externo o fizesse. Esse rapaz aqui, ó, ele pula, senta de novo no balanço e continua o seu processo. A primeira lei da termodinâmica não impede que isso ocorra. A variação da energia não impede que isso ocorra. O que vai impedir que isso aqui ocorra é a questão da entropia, é a questão da segunda lei da termodinâmica. Certo? A gente poderia até imaginar um milho de pipoca. Eu tenho aqui embaixo. Aqui, ó, um milho de pipoca. Certo? Ele está aqui no seu sistema fechado. Eu estou só aquecendo ele, só aquecendo. Quando ele aquece bem muito, né, as partículas dentro dele se agitam e ela estoura. Né? Ela abre formando essa película branca. Não tem nada que eu possa fazer para que essa película branca volte a se encolher e o milho voltar a fechar novamente. A não ser, claro, lógico, evidente, retroceder a imagem, mas não há nada que eu possa fazer para que esse milho volte ao normal. Por quê? Porque quando eu aqueci esse milho, eu provoquei um aumento na entropia dele, um aumento na desordem dele. E essa desordem, ela só aumenta. Eu não tenho como reduzir. Se eu tenho um processo que é irreversível, e esse processo aqui, do milho se abrir, é um processo irreversível. Certo? Então, a variação da entropia, que é o que a gente realmente analisa, a gente analisa a entropia do meu sistema no estado inicial e analisa a entropia do meu sistema no estado final. Então, quando a gente quer verificar como essa entropia mudou, a gente calcula isso aqui, ó, a variação da entropia, esse ΔS. Vamos supor que eu tenho um processo irreversível, né, que é esse aqui que eu já vou explicar já já. E desse lado aqui eu tenho várias partículas, né, que é o meu sistema. Do outro lado tá aqui o vácuo, né, e eu tenho uma válvula aqui. Depois eu vou abrir e eu vou observar o que acontece. Essa variação da entropia, ela vai querer saber qual a entropia no meu estado final e qual a entropia no meu estado inicial. Né? E isso é igual a uma integral que vai depender da variação do calor, né? do calor que está sendo trocado, seja absorvido ou seja cedido, dividido pela temperatura do meu sistema. Né? A relação da temperatura e a relação da quantidade de calor que está sendo ou dada ou absorvida pelo sistema vai ser fundamental
no entendimento da entropia. Então, quando eu abro essa válvulazinha aqui, esse gás vai poder migrar de uma câmara para outra. Aqui ele não vai encontrar resistência, então vai haver uma expansão livre dos gases. Essa expansão livre ela é completamente irreversível. Está aqui, ó. Vai ocorrer um processo irreversível e vai ficar partículas do gás nessa primeira câmara, partícula do gás nessa segunda câmara. Não tem como, naturalmente, todo o gás nessa câmara da esquerda migrar para os gases na câmara da direita. Não tem como. Naturalmente, isso não ocorre. Isso não tem como ocorrer. Certo? Ou simplesmente esse gás vem para cá e voltar. Isso não tem como acontecer. Essa imagem aqui, ó, que tem a bolinha azul que representa o gás, todo migrando para uma câmara, deixando essa aqui vazia e depois voltando, isso aqui não ocorre naturalmente. Isso aqui seria uma violação da segunda lei da termodinâmica. Já ia falar a segunda lei de Newton, mas não, a segunda lei da termodinâmica. Isso aqui viola o conceito da entropia. Por quê? Porque a entropia é esse aumento da desordem. Eu não tenho como fazer com que retroceder a entropia. Eu não tenho como diminuir essa desordem naturalmente. Né? Preciso de uma intervenção para poder fazer isso. Naturalmente, não tenho como. Ou deixar essa imagem aqui voltar ao começo. Essa imagem aqui, bora, minha filha. Bem aqui tem um nome entropy, né, que vai estar escrito em inglês, formada por essas partículas. E aqui embaixo eu vou ter algumas outras partículas. Como eu começo a aquecer isso aqui, essas partículas aqui embaixo começam a adquirir velocidade e elas começam a se colidir umas com as outras, perturbando todo o meu sistema, né? Alterando o estado do meu sistema. Mas não tem como, naturalmente, essas partículas voltarem a escrever o nome entropy aqui. Não tem mais como. Por quê? Porque quando eu dei calor para o meu sistema, ocorreu a variação da entropia, a variação da desordem aqui, o aumento dessa desordem. Não tenho mais como retroceder. Se eu diminuir a temperatura, eu vou chegar em um outro estado, eu não vou conseguir chegar, fazer com que as partículas voltem todas bonitinhas para a mesma posição, formando lá tudo direitinho, o nomezinho completo como eu queria. Eu não tenho como fazer com que o milho, com que a pipoca volte a ser milho. Não tenho como fazer isso. E eu já tenho uma tarefa para vocês. Eu quero que vocês façam uma dissertação sobre o que é o demônio de Maxwell e explicar a razão dele não violar a segunda lei da termodinâmica. Não vou dar mais detalhes sobre o que é isso, vocês vão pesquisar e vão entender e depois vão me explicar o que é. Ok? E eu quero isso para o meu e-mail e isso vai valer como a presença dessa aula. Então, vamos lá. Eu mostrei para vocês aqui anteriormente um processo irreversível, certo? Vamos tentar entender melhor como funciona isso, mas a gente vai tentar fazer isso, vai tentar determinar essa variação da entropia em um processo irreversível que ocorre em um sistema fechado, substituindo o processo irreversível por um outro processo que vai ser reversível. Eu vou tentar idealizar aqui um experimento que pode vir a me dar um processo reversível para tentar entender como é que funciona essa variação da entropia, certo? Entre dois estados, entre um estado inicial e um estado final. Eu vou fazer com que esse gás saia do mesmo estado inicial que o processo irreversível e chegue ao mesmo estado final que o processo irreversível. Só que eu vou fazer essa variação através de um processo reversível, que é esse aqui. Aqui eu tenho um cilindro, esse cilindro está envolto a paredes adiabáticas, ou seja, paredes que não permitem a troca de calor com o lado externo, pela lateral, tem um isolamento. Aqui eu tenho um êmbolo, em cima desse êmbolo eu tenho bolinhas de chumbo, certo? E essa base aqui desse cilindro está em cima de uma fonte de calor. Eu tenho um botãozinho aqui que eu posso regular, aumentar o calor que eu estou cedendo, ou então eu posso fazer com que isso aqui vire um refrigerador e retire calor do meu gás. Enfim, eu posso fazer essa manipulação. Mas eu quero que, na verdade, esse gás se expanda.
Para ele poder se expandir, eu tenho que agitar essas moléculas para que ele possa subir. Mas assim, se eu tenho um recipiente com gás e de repente esse recipiente ganha espaço para poder crescer, ganha volume, a tendência é que a temperatura desse gás diminua. Só que ele está em cima de uma fonte quente justamente para garantir que essa temperatura vai permanecer constante. Embora ele vai ganhar espaço, mas eu estou ali dando mais calor para ele, para que a temperatura do gás fique constante. Então, o que vai acontecer aqui vai ser uma expansão isotérmica, ou seja, uma expansão a temperatura constante. Se eu tenho uma expansão a temperatura constante, a gente tem que a variação da entropia é igual à integral do meu calor infinitesimal dividido por T. Né? Só que esse T vai ser uma constante, então ele pode sair da integral. Ele vai ser uma constante porque eu estou fazendo uma expansão isotérmica. Então eu só preciso calcular essa integral aqui. A integral de dq é o próprio Q, que é a energia que vai estar sendo transferida durante o processo na forma de calor. Certo? Então, em uma expansão isotérmica, a variação da entropia é igual ao calor dividido pela temperatura. Certo? Então, esse processo aqui é reversível porque ele vai ocorrendo de maneira muito devagarzinha e eu consigo fazer com que ele vá, com que ele volte para o seu estado inicial e para o seu estado final. Eu consigo fazer com que ele vá, só que isso tem que ocorrer de forma muito lentinha. Para poder fazer com que esse gás aqui se expanda, eu vou tirando as bolinhas de chumbo. Tiro uma, espero um tempão para que tudo fique equilibrado. Tiro outra bolinha, vou nesse processo pacientemente. Então aqui vai reduzindo a força-peso. Então as forças devido à pressão do gás vão empurrando esse êmbolo para cima. Né? E à medida que ele vai subindo, ele vai ganhando mais volume, só que ele não vai perdendo... ele perde pressão, né? Tá aqui no gráfico. Ele ganha volume, a pressão cai, só que eu estou dando para ele calor, então a temperatura dele permanece a mesma. Até que chega aqui em cima, né? Então pode ver que as partículas estão mais espaçadas, então ele perdeu pressão, ele tem mais espaço aqui, então ele ganhou volume, só que a temperatura se manteve a mesma porque eu dei calor para esse meu sistema. Esse gráfico aqui é chamado diagrama P de pressão sobre V, né, de volume. É o diagrama PV. Essa curva bem aqui, ó, ela representa a temperatura. Essa curva é uma isoterma, ou seja, é uma curva que diz que a temperatura nessa linha aqui, ó, ela é constante. Certo? Então, para sair do meu estado inicial, para tirar o meu sistema do estado inicial e levar ele a um estado final, ele seguiu por um caminho no qual a temperatura foi constante, ou seja, ele seguiu por essa isoterma. Se ele seguisse, por exemplo, deixa eu marcar aqui. Só escrever aqui. Se ele seguisse, por exemplo, um caminho... Se ele seguisse, por exemplo, um caminho assim, e depois outro assim, a temperatura teria variado. Então, nesse caminho em vermelho, a temperatura ela não seria constante. Certo? Ela só é constante em cima da isotérmica, né? Dessa curva aqui isotérmica. Ou seja, uma curva na qual a temperatura fica sendo constante.